A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara voltou a analisar um projeto de lei que proíbe o casamento gay. Depois de bate-bocas entre parlamentares de esquerda e direita, a votação foi adiada para a próxima semana. Dezenas de representantes do movimento LGBTQIA+, acompanharam a discussão. O projeto de lei que voltou à análise proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo possam ser equiparadas ao casamento ou à formação de uma família. O texto tramita na Câmara há 14 anos e foi proposto pelo então deputado federal Capitão Assunção, que atualmente é deputado estadual no Espírito Santo pelo PL. A sessão foi marcada por tumulto. Parlamentares de direita pautaram o debate na religião. Deus criou naturalmente homem e mulher que é igual a filhos. Não adianta, pode botar 2 homens numa ilha, 2 mulheres na próxima ilha, que você chegando lá vai encontrar a mesma coisa. Coloque-se um homem e uma mulher numa ilha separada, que ao chegar vai encontrar a procriação, vai encontrar a família. Deputados da esquerda rebateram com denúncias de crimes. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Depois de inúmeras interrupções, os parlamentares concordaram em realizar uma audiência pública na próxima terça-feira e votar o projeto no dia seguinte. A discussão na Câmara acontece com um atraso de 12 anos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento gay e a união homoafetiva como núcleos familiares. Nós não estamos falando aqui de direito religioso, nós estamos falando de direito civil, um direito que já foi discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como que uma comissão séria do Parlamento brasileiro pode perder tantas horas discutindo algo que é inconstitucional? Caso o Congresso Nacional aprove essa nova legislação, ela será submetida à análise do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, mais uma vez, fará prevalecer esse entendimento, que, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, não cabe à legislação regulamentar se o casamento entre pessoas do mesmo sexo é ou não é possível. Significa que a nova lei do Congresso vai, como regra, sobrepor o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, quando provocado, terá um trabalho a mais, o trabalho de julgar novamente um tema que já está consolidado há mais de uma década. João, você vê como um retrocesso essa discussão? Eu vejo, mas eu começo a dizer, infelizmente, tenho que contrariar a deputada lá que falou, porque não é uma comissão séria. Porque se fosse séria, não discutiria esse tema. Não é? Vamos entender o seguinte, que as pessoas bordejam, mas não conseguem entender. O que o Supremo Tribunal fez lá atrás? Ele fez uma leitura, certo, extensa, do direito humano, do direito da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Então, ele entendeu qual é o alcance desse direito. E esse alcance dizia que o cidadão, certo, civil, tem o direito de se constituir em núcleo familiar, independentemente de suas preferências, de suas opções, etc. Ele nunca em nenhum momento, ele usou a palavra casamento, é união. É a união das pessoas, até porque o Estado é laico, como disseram isso aí. Então, na realidade, não se fez uma extensão de algo novo. Se buscou entender o que aquele princípio constitucional da dignidade humana, do homem, do ser humano, do direito dele de ser feliz e buscar a unidade com o outro e constituir núcleos familiares, se a Constituição agasalhava isso, e com certeza agasalhava isso que o Supremo fez. Então agora, esse turma de bonde de gente gastando tempo, dinheiro público, numa discussão que, se votarem, eu não acredito que o Congresso aprove a lei, porque é uma coisa minoritária, uma coisa de reacionários, uma coisa de gente atrasada. E só para avisar lá o deputado, se puserem e as ilhas não forem muito distantes, as pessoas vão nadar e vão se encontrar, não é? Mas, independente disso, esse reacionarismo, esse atraso, vai ser barrado pelo Supremo, porque contraria um princípio constitucional da dignidade humana
humano e do direito do ser humano de ser feliz. Agora, Senes, era previsível que esse tema voltasse a ser motivo de discussão em um Congresso com um número elevado de conservadores? Sem dúvida nenhuma. Você vê, hoje agora está já nos rádios a propaganda de alguns partidos conservadores, que eu acho que eles têm todos os direitos de ser conservadores. Acho que é importante o país ter partidos conservadores. Mas que representa parte de representa parte da sociedade. O que eles não podem defender, porque tem um lado constitucional, que o João falou, mas acho que tem um lado meio lógico. O Estado não pode intervir nas relações afetivas das pessoas. O que o Estado tem que dizer? Quem eu vou gostar, não vou gostar, com quem eu vou morar? Não é função do Estado. Não é nem questão legal, é questão de um princípio. E outra, o conservador pode se incomodar, talvez, com relação... Ele tem todo o direito. Então, ele defende esse não relacionamento no seu grupo, etc. O que ele não pode é fazer o Estado democrático obrigar os outros que não são conservadores ou têm outra visão a fazer isso. É de um autoritarismo, do ponto de vista... E outra, esse cara pode ficar indignado com uma morte, com uma violência, mas quando você fala em relações afetivas entre pessoas, aonde que você vai ficar indignado? Entre pessoas, tá certo? Os caras se gostam, as mulheres se gostam, o que seja. É muito estranho isso incomodar a ponto da pessoa demandar que o Estado vá lá, porque, em último Estado, tem que botar a polícia. Vai lá na polícia e separa. Cara, é uma relação afetiva, pelo amor de Deus. Mas se você me permite, Sênio, claro. Só para rapidinho dizer o seguinte, eles não são conservadores, são reacionários. E o reacionário é aquele que põe uma placa de pare, certo, na estrada do progresso. Não são pessoas conservadores, grandes conservadores brasileiros ajudaram a construir esse país para o bem. A gente pode aqui citar N pessoas que todos nós admiramos. Essa gente não é conservador, é reacionário. Eles põem uma placa de pare na estrada do progresso. Não, concordo com você. Ainda que tenha direito de ser também, o que eles não podem é querer ser autoritário com a sociedade. Mas eu concordo, o conservador é muito mais sofisticado do que a gente está vendo aqui.